Bem-vindos a mais um podcast, gente. O primeiro, talvez um especial, talvez um que está aí no meio termo, mas a verdade é que esse, na verdade, é uma edição especial que nós estamos fazendo aqui no nosso santuário, como você pode ver, esse lugar que a gente costuma estar aqui cultuando ao Senhor. Então, que bom que você acessou aí esse link e veio aqui ouvir um pouquinho desse tema que é tão importante para nós como cristãos. Estamos muito felizes que você acessou o nosso canal. Aproveita aí para visitar também o nosso Spotify, que tem alguns episódios que nós não colocamos aqui no YouTube, mas estão lá para você ouvir na sua rotina. Nós já trabalhamos muitas temáticas por lá. Já falamos sobre sexualidade, já falamos sobre a história da nossa igreja, já falamos sobre feminilidade, sobre masculinidade, já falamos sobre várias coisas. Então é muito importante que você também vá lá e dê uma olhada naquilo que a gente já fez de podcast por lá. E hoje, em especial, nós estamos com um tema que tem acompanhado, na verdade, que vai acompanhar, né, o nosso ano, né, de 2025. Como igreja, nós iniciamos um novo projeto aqui. Então, nós estamos muito animados para que você também faça parte disso, ouça esse podcast também como um convite, né, você que é da nossa igreja, para fazer parte, né, desse momento. E o podcast de hoje vai falar sobre a importância da leitura na vida do cristão. Nós sabemos, né, que todo cristão ele precisa ler, né? Nós temos aí o nosso manual, né, de vida, que é a Bíblia, que é ali escrita, né? Então nós precisamos lê-la. Mas por que é tão importante, né, o cristão ele desenvolver esse hábito? E nós estamos com um pastor aqui que, na verdade, todos os nossos pastores, né, a gente sabe que leem muito, né, que se dedicam muito nas escrituras para, enfim, nos ensinar, para nos conduzir ali, né, durante a rotina ali do pastoreio. Mas a gente está aqui com um pastor especialmente, né, que a gente sempre vê ele com um livro ali, nós jovens, né, a gente vê sempre ali, pastor, o que você está lendo? Qual é o livro da vez? Então, nós convidamos o nosso pastor Marcelo para estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Paz de Cristo. Prazer enorme estar por aqui. Se apresenta aí um pouquinho, pastor, para quem não te conhece. Se é então, eu sou o pastor Marcelo, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Nova Vida de Olaria desde 2006. Estou no Ministério da Nova Vida desde 1988 e servindo a Deus na liderança do Ministério de Louvor e também auxiliando em todas as rotinas eclesiásticas da igreja, com muito amor, com muita dedicação. Sou casado com a Viviane, pai do Pedro e também do Mateus. Glória a Deus. Pastor, para a gente começar esse podcast, queria, na verdade, fazer uma pergunta mais pessoal, né? Você sempre gostou de ler? Né? Ou foi um hábito que você desenvolveu depois, né? Como é que foi essa sua experiência com a leitura? Qual foi o primeiro livro que você leu? Legal. Bom, assim, eu aprendi a gostar de ler. O meu primeiro livro, eu me lembro, eu comentava isso com a Viviane, minha esposa, o meu primeiro livro na infância, que por curiosidade, eu vi a capa e fiquei fascinado pela capa e desejei aprender a ler para poder lê-lo. Foi Dois Peraltas no Espaço e um Disco Voador, alguma coisa assim. Que eu gostei muito daquele livro. E quando eu aprendi a ler e comecei a ler aquele livro, me conduziu ao imaginário. Dois Peraltas no Espaço e um Disco Voador é porque o disco voador vem, pega os dois e leva lá para o espaço sideral. E eu me imaginava naquele cenário. Então o livro, ele me levou para o imaginário. Eu acho isso sensacional, que o livro tem essa capacidade de fazer a gente ser conduzido ao além na nossa imaginação. Então, assim, eu sempre, dali em diante eu comecei a ler, gostei muito de ler revistas e vários outros livros. Obrigado. Obrigado, pessoal, obrigado. Gente, temos diáconos no podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Eu comecei a gostar muito de ler, assim, enfim. Depois que eu me converti, eu fui desafiado a ler a Bíblia, né? Até então era muito difícil ter contato com a palavra de Deus, com a finalidade assim de lê-la, meditar e tentar compreender. E quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, começou a me dar mais uma sede de leitura, querer conhecer mais a Deus. Eu confesso que
Eu leio mais a Bíblia do que oro. E quando eu oro, eu gosto de orar lendo a Bíblia, citando a Bíblia, porque a Bíblia para mim passou a ser um referencial em todos os momentos da minha estrada, da minha história como cristão. É mais ou menos por aí. Então eu comecei a me interessar muito pela Bíblia, gostar muito de ler a Bíblia. E algumas perguntas que eu fiz quando eu li a Bíblia, alguns livros me ajudaram muito a elucidar o caminho que a Bíblia está me mostrando naquele momento ali, daquele texto que eu estava lendo. Isso abriu um leque para mim. Eu comecei a ler um livro. Eu comecei a ler, na verdade, eu comecei a ler a Bíblia pelo Apocalipse. E estou rindo porque foi engraçado. Ousado. Eu comecei a ler pelo Apocalipse. O pessoal sempre diz que a gente tem que começar a ler, novo convertido tem que começar a ler pelos evangelhos e tal. Eu concordo. Mas eu comecei a ler pelo Apocalipse, não estava entendendo nada, mas fiquei fascinado com essa coisa de guerra, de guerra, de rumores de guerra, de Jesus vai voltar, e anjos, e reino espiritual. Fiquei fascinado por isso. Aí o primeiro livro que eu li, depois que eu me converti, que eu tentando entender a Bíblia, foi Este Mundo Tenebroso. Não sei se vocês conhecem. É um livro polêmico, fala um pouquinho da guerra dos anjos, dos demônios e dos anjos celestiais de Deus, né? No cotidiano, no dia a dia das pessoas. E um livro grosso, era primeiro e segundo volume, primeira parte, segunda parte. E eu li, e eu fiquei fascinado, porque eu gostava dessa coisa, ainda gosto ainda dessa coisa de guerra espiritual, anjos versus demônios, enfim. Isso me fascinou e me fez me aprofundar cada vez mais na Bíblia. Não que o livro seja algo literal, entre aspas, né? Mas o livro me levou a esse imaginário que o Apocalipse nos leva também, ao imaginário, porém real. Mais ou menos por aí. Eu acho que a Bíblia também tem muitas passagens que nos levam para esse lugar, assim, né? Que você tem que pirar um pouquinho. É verdade. A Bíblia tem umas nuances, né? Que faz você dar uma viajada, assim, em algumas coisas. Tanto é que interpretou a Bíblia de maneira errada, você pode atingir a níveis terríveis, né? E algumas passagens bíblicas são nitroglicerina pura. Se você manusear errado, vai explodir e pode danificar não só a você, mas também as vidas que estão perto de você. Então a Bíblia, esse livro inspirado por Deus, é um livro sagrado, é um livro que sem ele o cristão não vive, sem ele não tem relacionamento com Deus, é muito difícil. No sentido, quando eu falo não ter relacionamento com Deus, é porque Deus nos deu esse caminho para um relacionamento mais profundo. Mas se você começar a interpretá-la de uma maneira, algumas vezes, aí eu me arrisco a dizer literal, você está manuseando nitroglicerina, que se você manusear errado, pode explodir e causar danos catastróficos, terríveis. Pois é. E já entrando nesse ponto, assim, da Bíblia, por mais que talvez seja uma pergunta que pareça boba, né, para nós cristãos, ainda tem pessoas que têm dificuldade, né, da leitura, por exemplo, e da leitura da Bíblia especificamente. Talvez ali por uma dificuldade de entendimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas versões, né? Pelo menos em português, né? Nós temos o privilégio aqui no Brasil de acessar a muitas versões que facilitam o nosso entendimento. Mas, para algumas pessoas, né, ser cristão ou crente se resume a estar dentro de uma comunidade, de uma igreja local e vir ao culto. Qual a importância da Bíblia na formação do nosso caráter, assim, como cristão, né? O que ela gera em nós, além das vindas aos cultos? É uma pergunta muito importante, porque nos dias de hoje tem acontecido algo que se foi falado há muitos anos, todo mundo sabe, mas poucos se atentam e praticam aquilo que deveriam praticar quando ouvem esse assunto que foi falado. Parece que a Bíblia está sendo tirada do povo hoje. O povo já não tem mais o prazer de ler a Bíblia.
esse livro onde Deus fala conosco claramente. E parece algo não só estranho, mas incoerente um cristão falar de Jesus sem conhecê-lo na intimidade dos evangelhos. Então não tem muito sentido você afastar a palavra de Deus, ou então não se envolver, se aprofundar na palavra de Deus, uma vez que você se diz cristão. Algumas pessoas, elas criam hábitos muito sadios de academia, de série, de Netflix, né? Enfim, leitura de revistas, de Instagram, de Facebook, mas não criam o hábito da Bíblia. E se você parar para pensar, como vários pregadores falam, como nós pastores sempre falamos, a Bíblia ela tem 1189 capítulos. Se você dividir isso pelo número de dias no ano, você vai ter uma leitura diária de 3 capítulos, 3 ponto alguma coisa de capítulos. E o que são 3 ponto alguma coisa de capítulos? Você lê diariamente daquilo que Deus quer falar com você, que Deus ministra no teu coração, algo que é importantíssimo para a vida do cristão. O que é isso num dia de 24 horas ou num momento de 10 a 15 minutos que você pode tirar para poder se aprofundar naquilo que quer falar, que Deus quer falar? Praticamente a gente tira 10 a 15, 20 minutos para poder ouvir o Espírito Santo falar com a gente através da Bíblia. E a gente tem afastado isso. Infelizmente, a gente tem afastado isso. Por comodismo, as pessoas dizem que não me sinto bem lendo, eu me sinto cansado. Mas ninguém se sente cansado para comer, ninguém se sente cansado para se exercitar, muitas vezes. Ninguém se sente cansado para estar no Instagram, ninguém se sente cansado para várias outras coisas, mas se sente cansado para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia. Qual é a fórmula, então, para poder a pessoa se interessar em ler a Bíblia? Meu Deus do céu, não tem fórmula, você tem que ler. Não adianta a gente tentar, não, você tem que fazer. Não, você tem que ler. Se você quer envolvimento com Deus, você precisa da palavra de Deus. Salmo 119 diz assim, eu gosto muito do Salmo 119, que fala muito sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, se eu não quero pecar, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Está dizendo aqui, guarda a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu não quero pecar contra o meu Deus, eu vou guardar a palavra. Eu preciso saber o que está escrito. Vai dizer lá no versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, não vou colocar a tua palavra de lado. E hoje, infelizmente, as pessoas têm colocado a palavra de Deus de lado. Não importa mais meditar na palavra de Deus, mas as pessoas não querem mais, entre aspas, perder tempo de 10, 15, 20 minutos lendo 3, 4 capítulos. É meio incoerente para o cristão isso. Mas eu incentivo as pessoas a se aproximarem de Deus através da palavra, a orarem a palavra, a buscarem a Deus, meditar na palavra, guardar a palavra no coração para não pecar. É o que está escrito. Se me deixar falando, eu vou falar muito. Se o pessoal me conhece de podcast, eu vou falando, e quando vê, já tenho 1, 2, 3, 4 horas de podcast. Mas amém. Eu estava lembrando até da nossa conversa, né, que a gente teve com o Vivi, né, Mari, e a Vivi falava, né, que um dia o evangelho ele foi novidade, né? Hoje as pessoas têm muito mais, graças a Deus, né? Mas hoje está cada vez mais difícil, né, das pessoas receberem o evangelho com tanta boa recepção, não sei se é essa expressão, mas assim, está mais difícil, né, das pessoas ouvirem o evangelho, né, ouvirem a palavra de Deus. E eu acho que isso se encaixa também até entre nós, assim, né? O Israel de Deus tem palavras que às vezes é difícil de engolir, que antes a gente tinha uma certa facilidade que a gente não tem mais hoje, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com o que o senhor está falando, né? De hoje as pessoas têm um certo distanciamento da palavra, porque sabe talvez que ela vai confrontá-la em alguma instância, né? Ali. E a Bíblia é um manual, né? A gente sempre fala que é um manual de fé e prática do cristão.
Então, ela vai nos direcionar a forma que a gente vive, né? Que a gente vai viver. E muitas vezes a forma que a gente vai viver não é exatamente, né? É aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Verdade. Se você ler Timóteo, você está falando aí, deixa eu olhar para Timóteo. Timóteo vai falar assim. Cadê? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, essa justiça divina. Essa coisa, às vezes, de você se aproximar da palavra, entre aspas, com receio, com medo, que a palavra vai ser uma lâmpada verdadeiramente para os seus pés e luz para o seu caminho, te tirando da escuridão que algumas pessoas estão acostumadas. Essa coisa de se afastar não é papo do crente, não é papo do cristão. O cristão, ele, sabendo das suas trevas, ou sabendo da sua escuridão, ele traz a palavra de Deus, traz a luz da palavra de Deus para as suas trevas e para a sua escuridão, para ser iluminado, ser corrigido, ser repreendido e entrar no caminho que a palavra de Deus nos ensina que devemos andar. E o cristão faz isso por quê? Porque ama. Ama quem é Deus sobre todas as coisas. Então, Senhor, me orienta pela Tua palavra. Eu gosto disso. Há muitos anos já eu confesso, eu tenho uma dificuldade muitas vezes para orar. Porque eu não sei orar conforme os costumes populares. Assim, eu não sei orar. As pessoas, ora aí, pastor. Amado Deus, soberano Pai, na Tua presença nós estamos. Não. Eu gosto de pegar a Bíblia e orar conforme eu estou meditando nela. Se eu vou ler 2 Timóteo capítulo 3 e vou orar, se eu tivesse que orar agora, eu diria: Senhor, que as sagradas letras me tornem sábio para a salvação em Cristo Jesus. Que a Tua Escritura, inspirada por Ti, seja útil para mim, para o ensino, que ela me repreenda, que ela me corrija, que ela me eduque na Tua justiça, a fim de que eu seja um servo para Ti, totalmente perfeito e habilitado para a Tua obra. Olha a palavra de Deus me ensinando, me mostrando, me direcionando, trazendo vida para mim, quando eu desejo ter essa vida com Deus, entendeu? Eu não entendo por que o crente se afasta da leitura, se afasta da palavra de Deus. E a gente está falando da palavra de Deus, né? Fora os livros que nos ajudam nessa, entre aspas, interpretação da palavra de Deus, né? Por isso que essa coisa do clube do livro que a gente está abrindo é muito legal. Sim, e eu ia entrar exatamente nesse ponto, né? Porque é isso, a gente sabe que a leitura a leitura bíblica, ela é quase que obrigatória, né? Para o cristão, é o lugar que nós vamos ali desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa vida espiritual. Mas hoje a gente tem muitas pessoas também escrevendo sobre revelações, né, que Deus tem dado a partir de pessoas que são usadas ali em determinados contextos, né? Hoje a gente tem milhares de autores para tudo que é tipo de questão, assim, né? É muito legal que eu sempre fico pensando, tô com vontade de ler sobre isso, vou lá dar uma pesquisada e tem um livro que fale sobre isso. Então, queria que o senhor falasse também como a leitura ela pode nos ajudar a desenvolver o nosso propósito em Deus também, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente lê a Bíblia, né? E principalmente novos convertidos, assim, né? Estão ali na leitura, mas talvez não compreendem por completo a revelação. Como a leitura, além da Bíblia, pode ajudar também na caminhada? Toda a caminhada do cristão ela precisa ser edificada. Essa edificação é diária. Essa edificação que envolve preparada do terreno, fundação, estrutura, acabamento. Essa edificação, toda a caminhada do cristão, ela precisa dessa edificação diária. E a edificação diária do cristão é baseada na palavra de Deus sempre. Sempre, a palavra de Deus sempre.
E o que é mais extraordinário é que Deus ele inspira alguns homens e mulheres que escrevem a respeito de assuntos dos quais você acha que já se esgotou quando você lê a palavra, já se esgotou, já entendi. E de repente um homem escreve a respeito daquele assunto que você está lendo e se percebe que não se esgotou. A fonte de Deus é algo inesgotável mesmo. Não se esgotou, porque desse assunto surge isso, e surge isso, e surge isso. E Deus vai inspirando homens e mulheres a escrever livros, temas, artigos, blogs, que levam você a essa edificação, a essa caminhada diária. Então, eu sou fascinado por ler livros. E quando eu encontro um livro que me traz essa edificação, ou então que chama atenção para a minha edificação, eu fico totalmente voltado a comprar aquele livro, quase que... Por exemplo, eu e Viviane, a gente sexta-feira, a gente foi ao teatro. Aí a gente estava rodando no shopping, antes do horário da peça. Aí, rodando no shopping, a gente passou por uma livraria, a leitura. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim assim, Viviane também ama ler, né? Aí ela falou, você sabe que a gente não está podendo comprar nada. Eu falei, eu sei, porque quando a gente entra em livraria é terrível. Então, quando a gente entrou na livraria, a gente começou a ver uns livros. Aí ela pegou um livro que está aqui na mesa. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, ela pegou um livro, eu peguei outro, né? Que me chamou muita atenção, assim, né? Fazer propaganda do livro aqui, não me importa, não. Não estamos ganhando nada com ela isso. Ela pegou, a gente estava vendo os livros, ela totalmente concentrada do lado esquerdo, eu do lado direito, na parte de literatura evangélica. Aí ela pegou esse livro aqui. Cadê a câmera? Essa aqui, aquela lá, né? Aqui, ó. Se der para dar um zoom. Manso e humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Uau! Ela falou, olha esse livro, olha esse livro, olha esse livro. Eu falei, caramba, vamos ler. Aí eu peguei, olha esse livro, Vi. Aí peguei esse aqui também, do mesmo autor. Surpreendido por Jesus, a graça subversiva nos 4 evangelhos. Falei, uau! Ela, não vamos comprar não, deixa aí. Aí fomos dar uma volta. Aí Na volta a gente compra. Fomos dar uma volta, fomos trocar o ingresso. Aí eu falei, vamos voltar lá na leitura. Aí voltamos na leitura. Quando voltou, você compra um, que eu compro outro. Ah, tá bom, você compra um, aí compramos um. Aí nos presenteamos, cada um deu esse livro pra gente assim. Então eu acredito assim, que alguns temas me chamam muito a atenção, que possam me ajudar nessa edificação. Eu compro tudo. Lógico que tem livros que você vai ler e amém. É bom o livro, fala algumas coisas legais, mas não te surpreende assim nessa edificação. Eu gosto de livros que me surpreendem nessa edificação. Então, todo livro inspirado, além da Bíblia, por Deus, alguns autores, nem todos, serve para essa edificação do corpo, para nos moldar o nosso caráter, nos ensinar na caminhada, nos dar direção para essa vida cristã que é tão importante ser vivida. Total, é importante esse ponto também, né, da gente avaliar o que está sendo lido, né? Porque foi até o que o senhor falou no início do podcast, né? Existem muitas interpretações, né, do que a Bíblia vai dizer. Então é importante que a gente, antes de tudo, né, crie raízes na palavra de Deus, né? Saiba o que está sendo dito ali, para depois a gente ter esse discernimento, né, do que são os livros que a gente está lendo, quem são os autores, né, o que essas pessoas pregam, é de fato o evangelho. Ser como os cristãos de Bereia, né, se aquilo que ele está pregando realmente é bíblico, né. Essa fidelidade à Escritura, por isso que todo cristão precisa da Escritura, precisa devorar a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus discernimento, meditar na palavra, aprender com a palavra, para que você, quando pegar os livros que vão compor essa tua edificação na vida cristã, você possa perceber se esse livro mantém a fidelidade às Escrituras Sagradas. Tem esse detalhe que é importantíssimo e é vital. Mas também tem livros que te desafiam
Como, por exemplo, um tema como esse, a graça subversiva dos 4 evangelhos, o tema já me desafia para algo. É óbvio que você pode ser levado para qualquer vento de doutrina se você não estiver enraizado na palavra de Deus. Por isso que você precisa estar enraizado na palavra de Deus, para que alguns livros não te desvirtuem, se é que eu posso dizer assim, daquilo que é a fidelidade da palavra. Mas tem alguns livros que me desafiam. Tem alguns autores que não gostam desse livro que eu citei, Este Mundo Tenebroso. Dizem, pô, você leu um livro de ficção. Para alguns, Guerra entre Anjos e Demônios é ficção. Na doutrina escatológica. Para outros, não. Eu sou meio... Eu gosto de livros que me desafiam, assim, me surpreendem com seus temas. E se me edificar, legal. Se não me edificou, retenho o que é bom e jogo fora depois o que não é bom. Entendeu? Mas é importante a fidelidade à palavra. Total. E uma coisa também, né? A gente chegou até a pontuar um pouquinho sobre isso, mas queria que o senhor trouxesse, assim, até como pastor, assim, olhando ali, acompanhando as pessoas mais de perto, quais têm sido os desafios, assim, do cristão na criação desse hábito da leitura? Não só da palavra, mas no geral mesmo, né? Queria que o senhor, como pastor, assim, né, desse esse overview aí pra gente. A luta hoje é terrível. Não só para o cristão e para o pastor. Não só para o cristão, membro, enfim, ovelha. Mas para nós pastores também é terrível. Nos afastarmos desse aparelho aqui, no que diz respeito à rede social, é terrível. E muitos, assim, eu entendo que você pode ser abençoado com stories de uma mensagem. Eu entendo tudo isso. Deus pode falar contigo ali, pode usar um stories para poder falar contigo. Deus é Deus, faz o que quiser. Fala do jeito que quiser, no momento que quiser. Eu entendo. Mas o maior desafio hoje que eu vejo é o desafio que a sociedade enfrenta com relação à tecnologia. Por exemplo, deixa eu dar uma volta aqui. Quando o e-book chegou, quando chegou aí o Kindle, todo mundo achou que o livro papel iria acabar. Não acabou. Tem muita gente que gosta e ama, apesar do desafio que as livrarias têm enfrentado, algumas livrarias têm fechado e tal, enfim. Mas o livro papel não acabou. Esse contato com o papel, tem pessoas que amam. Eu gosto muito do contato com o papel, de sublinhar, escrever e tal. Então teve um desafio tecnológico que poderia tirar os livros de circulação e as pessoas se voltarem somente para isso aqui. Isso não aconteceu. Não aconteceu por causa da resistência de alguns que amam a essência daquilo que se tem há muitos anos. Esse contato com papel, com um livro assim, com um livro físico e tal. Então tem algo em pessoas que não se vendem, não se rendem para aquilo que está chegando agora, que é a tecnologia. Esse é um desafio dos pastores e dos cristãos hoje. Sentarem para ler a palavra de Deus, deixando de lado aquilo que pode roubar o seu tempo, o seu momento, o seu devocional com Deus. E a gente sabe, todo mundo fala disso e é verdade. Todo mundo hoje tem esse aparelho aqui. E pouco tem se relacionado um com o outro, e até mesmo com Deus e com a palavra, por causa desse aparelho aqui. Preferem se relacionar com Deus pelo aparelho, com 1 minuto e meio de vídeo, ou seja lá o que for, ou uma frase de efeito de algum pregador, do que se aprofundar na meditação da palavra. O maior desafio hoje do cristão para ler a palavra é a tecnologia. É a tecnologia. E como isso é ruim também, né, no contexto
até pessoal de Deus, né, com a pessoa em específico, né? Porque é isso, às vezes você está ali olhando stories, né, do outro, vendo como o outro é mais santo, como o outro está vivendo experiências incríveis com o Senhor. A gente já falou sobre isso em algum outro podcast. E aí você passa a se comparar, né? Você começa a olhar a grama do vizinho, né, como a tia Monique estava falando aqui, você começa a observar mais a vida do outro e como o outro é próspero e como aquele pastor, aquela igreja é abençoada, e ai, como eu queria viver isso. E aí a gente perde a pessoalidade de Deus, né, com cada um. E acredito que a leitura da Bíblia e de livros também que vão edificar a nossa trajetória, elas acompanham muito essa pessoalidade do Senhor conosco, né? Porque é isso, você vai ler aquilo que você está vivendo. Né? É muito difícil você pegar um livro aleatório, assim, que você não tenha vontade, que não tenha despertado o interesse em você. E o Senhor vai trabalhando a partir daquela temática no seu coração e aquela estação que você está vivendo vai acompanhando. Então, aí volta até por o início da pergunta, né? Isso faz com que o nosso propósito seja mais direcionado, né? E a gente não queira viver o que é do outro, né? Mas aquilo que o Senhor está depositando na gente. Então, é interessante também pensar que a tecnologia também está roubando a nossa identidade, né? Aquilo que Cristo conquistou por nós. Né? Quando eu falo da tecnologia, lógico que eu não estou demonizando a tecnologia. Eu não quero demonizar a tecnologia. É importantíssimo. A tecnologia tem nos levado a lugares sensacionais. Mas também tem tirado de nós esse desejo de estar em lugares sensacionais, que é em contato direto com a palavra de Deus. Mas eu posso ter contato direto com a palavra de Deus através da tecnologia. Pô, que bom, maravilhoso isso. Que você consegue entrar, por exemplo, no teu celular, ler a Bíblia no teu celular, e se pipocar uma mensagem do Instagram ou do WhatsApp, você ignorar essa mensagem e continuar lendo a sua Bíblia. Eu acho isso muito difícil, ainda não achei uma pessoa assim. Sinceramente, eu não achei uma pessoa assim. E é um desafio para mim também. Eu faço meu devocional todos os dias de manhã. Procuro fazer todos os dias de manhã. Então eu vou lendo alguns textos da palavra. E procuro deixar o celular de lado. Às vezes eu trago o celular para poder pegar uma tradução de alguma coisa. Mas quando eu começo a perceber que o celular está me atrapalhando de eu continuar lendo o texto, eu boto o celular para longe, porque é terrível. Vai pipocar mensagem, vai chegar coisas e você vai ter aquela curiosidade de querer ver o que está acontecendo. Aí você perde momentos espetaculares com Deus, assim, que você precisa estar a sós com Deus, ou estar a sós com a palavra, meditar na palavra, não só ler é uma coisa, meditar é outra, meditar naquilo que o texto está trazendo para você, daquilo que o texto está falando contigo, ou que Deus está falando contigo através do texto, e meditar naquilo e retirar aquilo que o Espírito Santo quer te conduzir para caminhos, tal, te ensinar naquele texto. E muitas vezes a tecnologia dos dias de hoje, né, enfim, tem atrapalhado a gente nessa meditação, nessa intimidade com a palavra de Deus. Isso é terrível, muito ruim. Sim. E caminhando para o final, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto que nasceu esse ano, né, que é o Clube do Livro. Como tem sido essa experiência? Nós já tivemos 2 encontros. Não sei se esse episódio vai sair... Não, com certeza vai sair, né? Depois, talvez. Vai sair um pouquinho depois, mas até então, no momento que a gente está gravando esse podcast, nós tivemos 2 encontros, assim, que... Enfim, não vou falar, porque eu estou aqui para perguntar, mas para mim tem me edificado muito. Queria que você falasse também um pouquinho sobre como tem sido. O Clube do Livro, assim, foi uma ideia sensacional de 2 meninas, né? Que eu abracei na hora, falei, uau, isso é bom demais. Unir pessoas que gostam de ler, que amam ter essa paixão pela leitura, e discutir aquilo que está lendo, discutir para edificação, para exortação, para repreensão, para comunhão, para edificação, sendo redundante. O Clube do Livro é algo que eu entro no ano de 2025 com uma expectativa enorme. E, na verdade, assim, das 2 reuniões que já tiveram, já supriu minhas expectativas, assim, sensacional. Não pode falar que a gente teve no primeiro e segundo encontro? Pode. Então, o primeiro encontro na Lagoa, para mim, foi que a gente começou a debater o livro O Louco Amor. Foi muito bom, muito bom. Foi
Prático. Foi assim, as pessoas falando, né? Leram lá a introdução do livro, aquela coisa, e trazendo a sua visão da coisa, trazendo a sua perspectiva. Falei, meu Deus, como tem gente que gosta de leitura, como tem gente que gosta de ler, e como tem gente que é edificado e edifica a nossa vida através da explicação, da colocação que elas fazem quando leram alguns trechos. Isso é sensacional. Eu fiquei surpreso. Eu conversava com o bispo, com os pastores, falando, poxa, você tinha que ter ouvido a frase que fulano falou, aquilo que fulano disse, aquilo que sei que. Às vezes a gente acha que a gente olha para a pessoa, não dá nada pela pessoa, fala assim, caramba, dessa pessoa saiu uma frase sensacional e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E depois o segundo encontro virtual foi edificante demais, assim. Ouvir as pessoas falando. Eu estou com uma expectativa danada do Clube do Livro, de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, dos livros que a gente vai ler. Eu acho que Chega de Regras vai ser o diferencial para muita coisa, muita gente. Chega de Regras vai ser o diferencial para muita gente, muita gente. Chega de Regras, o livro Chega de Regras vai ser o diferencial para muita gente. Eu amo O Louco Amor, os outros livros que foram propostos, mas Chega de Regras vai ser o diferencial para muita gente. E eu estou numa expectativa enorme, assim, muito bom, muito bom. Estou amando tudo, muito. Amém. E isso, a gente está lendo esse livro, Louco Amor, do Francis Chan. A gente já está aí indo para o nosso terceiro encontro, né, até então, desde que esse podcast está sendo gravado. E é isso, em tão pouco tempo a gente já tem vivido coisas muito, muito especiais. Assim, nosso primeiro encontro também me marcou muito, aquelas que já está falando, né? Esqueço que tem... Mas, enfim. Foi um momento muito legal, assim, que a gente teve fora da igreja, né? Um ambiente ali ao ar livre, e a gente estava lendo sobre o amor de Deus, contemplando a natureza, e ao mesmo tempo sendo práticos naquilo que a gente estava falando, né? Deus, ele não tem dúvidas que Deus enviou uma situação para a gente para mostrar e desenvolver também esse amor na prática, né? Para não ficar só naquela discussão, né? Então, como foi importante, tem sido importante, né? A gente viver esse tempo em comunidade. Convido você aí a estar com a gente também. Mas vou deixar para o pastor Marcelo dar essa dica aí. Queria que o senhor, por último, desse aí alguns conselhos, né? Para iniciar esse novo hábito, né? E para quem também quer... para quem começar a leitura no geral, assim, né? Quem quer desenvolver esse hábito, como essa pessoa pode começar? Primeiro, ela tem que estar muito disposta a ler a palavra de Deus, entender que você precisa da palavra de Deus, que a palavra de Deus verdadeiramente é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que para você não pecar contra Ele, você tem que guardar a palavra no coração, tem que se envolver com a palavra, desejar a palavra. Comece bem devagarinho, como eu falei, são 1189 capítulos que você pode dividir, ler 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, ou 1 capítulo ou 2, mas se envolva com a palavra de Deus. Se você for começar a ler a palavra de Deus, comece pelos evangelhos. Não faça igual a mim, não comece pelo Apocalipse, não faça isso. Comece pelos evangelhos, leia lá o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Comece pelos evangelhos. Se envolva na escola bíblica dominical da sua igreja, ou da nossa igreja, para aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Se envolva. Você precisa desejar isso. Deus não vai te puxar pelo cabelo. O anjo não vai aparecer para você dizendo, leia a palavra, não vai. A palavra já está aí. Está pronta, liberada para você. Tem alguns lugares que ela não pode entrar. Tem entrado, mas não pode entrar. Compre uma Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa a palavra de Deus entrar em você e mudar você de dentro para fora. Então tenha contato com ela, tenha intimidade com ela. Não se deixe vencer pelo celular, pelas redes sociais, pelo desânimo, pelo cansaço. Se envolva com a palavra de Deus todos os dias. Se puder, entre numa escola bíblica. E eu deixo
um versículo de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva. Você quer ter vida? Então a palavra de Deus é viva e te traz vida. Ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas. Mas a palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Se envolva com a palavra de Deus. Por favor. Não fique longe da palavra. Se envolva com ela. Esse é meu conselho para você. Amém. Glória a Deus. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada por ter acompanhado esse episódio. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos aqui de volta com uma nova temática. Talvez não aqui no YouTube da igreja, talvez no Spotify. A gente vai te avisando. Segue lá a gente no @newlifefelaria, que é o nosso Instagram da nossa juventude. Lá você acompanha todas as programações, todas as informações com calma, né? E ali você vai podendo se informar melhor. Lembrando a você que nós também temos a nossa programação nos nossos cultos, então não fique aí só nessa tela do lado de lá. Esteja aqui conosco também vivendo isso, vivendo os nossos cultos, vivendo o Clube do Livro. Esse também é um convite para você estar conosco. Por enquanto, a gente deu uma pausa nas inscrições, né, Mari? Que a gente vai abrir no próximo livro. Para você ir acompanhar a leitura integral junto com a gente, né? Nós vamos estar iniciando o próximo livro agora em fevereiro, já está pertinho. Então, vamos começar Chega de Regras, como o pastor aí deu um spoiler muito bom, que é um livro que talvez seja um divisor de águas para você. Então, você que quer fazer parte disso, chama a gente lá no Instagram, @novavidolaria ou @newlifefelaria, que a gente vai te atender e vamos fazer essa ponte aí para você participar com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Nós nos vemos nós nos vemos semana que vem. Beijo. Deus abençoe.